Fala galera, Yuri Valens aqui e no vídeo hoje nós vamos falar sobre a queda de 25% do Tord e do Versalhes. Eles já foram os queridinhos do mercado, principalmente pelo seu baixo custo, que custava a sua cota em torno de R$ 10, e também por causa do seu alto rendimento distribuído no início das operações desse fundo. Fez com que uma grande parcela de investidores corresse para adquirir as suas cotas do mercado. E eles chegaram a ter preços exorbitantes. Thor de mais de R$ 11, Versalhes, salvo engano, quando liberou a sua negociação no mercado, chegou a mais de R$ 12 as suas cotas. E agora o mercado está incrédulo com a queda constante desses dois fundos. Só nesse mês de janeiro de 2023 eles caíram 25%. Tord custando algo próximo de R$ 5 e o Versalhes está R$ 7, que é um valor muito baixo e que com certeza trouxe vários prejuízos para vários investidores. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os motivos que estão fazendo com que esses investidores vendam as suas cotas a qualquer preço, assumam esses prejuízos e caiam fora desses fundos. Inclusive, eu já havia gravado um vídeo para vocês em dezembro de 2021, falando que eu havia encerrado a minha posição em três fundos: Equitare, Versalhes e Tord, por causa de todos os riscos que eu já havia comentado com vocês nesse vídeo de quase 2 anos atrás. E parece que alguns desses riscos estão se materializando e por isso as suas cotas estão caindo. Começando pelo Tord 11, ele caiu mais de 25%, como eu mencionei para vocês. E se olharmos para o seu primo Versalhes, ele também teve uma queda muito expressiva. Ele está com uma queda de 23% na data de gravação desse vídeo e não sabemos se eles vão parar por aí. Então vamos lá para o Tord. O Tord, ele divulgou o seu relatório gerencial do mês de dezembro e nele tem várias informações importantes, principalmente comentário do gestor e mais do que isso, alguns números que estão motivando essa queda expressiva e abrupta desse fundo imobiliário. Primeiro, o gestor deliberou pela redução da antecipação da distribuição de resultado contábil acumulado. Aqui nós vemos um grande problema. Eles estavam simplesmente deixando de lado o resultado, o caixa, que é o que efetivamente entrou no bolso do fundo, e estão fazendo antecipações de lucro contábil. O grande problema é que lucro contábil é uma coisa fictícia, porque aquele lucro não se materializou, ou seja, o dinheiro não entrou no bolso do fundo. E isso gera um grande risco para o fundo, porque ele simplesmente está distribuindo o seu capital para os seus cotistas, porque ele não teve a materialização daquele lucro. É como se fosse o seguinte: você tem uma empresa, você fez R$ 30.000 de vendas nesse mês. Só que suas vendas, elas foram parceladas. Todas foram parceladas em 3 vezes no cartão de crédito. Então, efetivamente, no próximo mês você vai receber R$ 10.000. Mas na sua operação, no seu resultado contábil, já vai aparecer esses R$ 30.000 de receita. E suponhamos que dos R$ 30.000 de receita, você teve R$ 15.000 de despesa. Então, o lucro contábil seu foi de R$ 15.000. Então, você já estaria apto a distribuir esses R$ 15.000. Mas você não pode distribuir esses R$ 15.000, por quê? Porque no seu caixa ingressou somente R$ 10.000. Então, como que você vai distribuir algo superior ao que entrou no seu bolso? Pois era isso que a gestora estava fazendo, tanto com o Tord quanto também com o Versalhes. No entanto, que no seu relatório gerencial também do Versalhes, ela coloca essa mesma informação. E outro ponto também é o seu próprio DRE. Pessoal, o DRE do Tord e do Versalhes não deixa nenhuma dúvida do tanto que as operações estavam um pouco aquém. Porque aqui no seu DRE, nós já vemos que, por exemplo, do Tord, somente no mês de abril, que teve um resultado expressivo de caixa, que gerou um lucro caixa para ele, né? Só que vejam que nos outros meses o seu resultado caixa foi abaixo da distribuição de dividendos. Então, como que estão distribuindo esses dividendos superior ao resultado caixa? Ah, Yuri, às vezes existe uma reserva acumulada, um lucro acumulado, mas vejam que o seu lucro acumulado caixa está negativo. Então, eu não tinha como eles efetuar essa distribuição de rendimento. Então, eles pegaram e se aproveitaram e fizeram essa distribuição com base no resultado contábil, porque resultado contábil do Torne, vejam que em janeiro de 2022, eles subiram seu resultado para R$ 130 milhões e terminou o ano com 139. Então, o resultado contábil dele está bacana. Mas o grande problema também é que o resultado contábil do Torne é um pouco fictício,
porque a grande parte dele é por conta que a valorização do patrimônio do Serra Verde, e isso fez com que tivesse um ganho contábil com essa valorização patrimonial. Só que o problema é que ele ainda não concretizou, ele não fez a venda integral das cotas do Serra Verde para que ele tivesse todo esse lucro fosse materializado em um caixa passivo de distribuição de rendimentos para os seus cotistas. Então é um grande problema. Outro problema também do Tord está aqui no seu relatório. 41,8% do seu PL está investido em equity, 53,7% está não performado. Ah, mas e os CRIs do Tord? Ele também possui uma parcela em CRIs? Sim, ele possui 17,3% do seu patrimônio ali investido em CRIs diretamente. Só que o grande problema, 87,8% desses CRIs são da série subordinada. E isso gera um problema se der problema no CRI, como nós estamos vendo no seu próprio relatório, que vários CRIs do seu portfólio estão no rating vermelho de risco. Veja, por exemplo, do GPK. A razão PMT deles está em 51%, e o saldo devedor 69%. PMT, basta você pegar o valor total dos recebimentos daquele CRI. Então, pensa, o empreendedor fez a venda de cotas de multipropriedade. O valor que cai do empreendimento todo mês por conta dessas vendas, você pega aquele valor e divide pela parcela mensal devida ao fundo pelo CRI. Então, essa razão é esse PMT aqui. Só que ele deveria ter no mínimo 150% e está em 51%. Então, ele está arrecadando metade do que ele deve de parcela para o fundo. E isso pode gerar o quê? Um default nesse CRI. Eles estão com vários pontos vermelhos aqui no seu portfólio. O Versalhes, ele não está diferente do Tord, infelizmente. O Versalhes também, olhando o seu DRE, nós vemos que durante o ano passado, de 2022, ele distribuiu um rendimento superior ao seu resultado caixa, com exceção do mês de agosto. Somente um mês que teve um resultado caixa suficiente acima do que ele distribuiu de rendimento. Veja que do Versalhes, a sua reserva de lucro caixa está negativa em 13 milhões de reais, enquanto que a do Tord também está negativa em um valor de 8 milhões de reais. E outro problema do Versalhes também está quanto seus investimentos. Apesar de ele ter 83,7% investido em CRIs, ele possui uma grande subordinação. 37,6% são da série subordinada. E ele está com vários CRIs no seu portfólio no risco vermelho. Vejam a quantidade aqui na tela de vocês. Então, esses são os riscos de investir no Tord e no Versalhes e do porquê os investidores estão saindo desses fundos. Outro motivo que está ensejando a realização de prejuízo é por conta do risco-retorno. Não parece fazer tanto sentido você correr tanto risco para receber pouco rendimento devido a tantos problemas desses dois fundos imobiliários, sendo que a renda fixa está pagando um bom valor. Se nós olharmos a tela do Tesouro Direto hoje em dia, tem valores lá de pré-fixado que estão acima desse dividend yield do Tord e do Versalhes, principalmente esse dividend yield projetado para os próximos meses. Nós temos ao Tesouro Selic que está pagando com mais uma taxa adicional e outros títulos de renda fixa, como CDB, etc. E ainda há uma certa expectativa do mercado se haverá um aumento ou não da Selic para esse ano de 2023, que há boatos que ela pode chegar até 15% ao ano. E quando os juros sobem, acaba que isso pressiona os fundos imobiliários por conta da relação de risco-retorno. As pessoas preferem ir para a renda fixa, que é uma previsibilidade de rentabilidade, e na maioria dos títulos há a garantia, por exemplo, do FGC, do que correr o risco da renda variável com essa desvalorização patrimonial e ainda queda nos rendimentos.